Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Espartano de Alvalade, desta vez com o convidado Nuno Sousa e com o convidado Pedro Duarte. Portanto, os temas a abordar, vamos começar talvez pela saída de Miguel Cal, o administrador da SAD. Nuno, o que é que você acha quanto a esta questão? Olá, primeiro, antes de mais, obrigado pelo convite, desejar as maiores felicidades para este projeto, dizer que eu ouvi com muita atenção o primeiro podcast com José Ribeiro e felicidades, portanto era isso que eu queria em primeiro lugar a nota deixar. Obrigado. Quanto à questão do Miguel Cal, pois não se percebe muito bem quais terão sido na realidade as razões pelas quais o Miguel Cal terá pedido a demissão. Mais uma vez há informações contraditórias, primeiro surgindo no Record dizendo que eram questões pessoais, mas depois de facto o comunicado que vai para a CMVM já fala em profissionais, e era muito importante de facto as pessoas saberem quais as verdadeiras razões. Se é por discordância do rumo que o Sporting está a tomar, se é por questões que Miguel Cal não via futuro nesta estratégia que está a ser levada por estes órgãos sociais, era muito importante que houvesse de facto aqui uma comunicação, porque senão abre-se mais uma vez a porta a qualquer tipo de rumor. E nós podemos interpretar isto de todas as formas, não é? Antes de mais dizer que o timing, tanta gente é criticada por assumir certas posições, e eu quero ver se neste momento alguém vai ter coragem de criticar o Miguel Cal por ter decidido sair neste momento. Duvido muito que alguém o faça, duvido muito que alguém ponha em causa o sportinguismo do Miguel Cal, como é costume fazerem quando alguém diz alguma coisa, por muito correta que essa seja, mas se alguém diz alguma coisa, se alguém levanta uma voz, é logo presenteado com pseudo-sportinguismo, não são verdadeiros sportinguistas. Eu gostava de saber o que é que essas pessoas que gostam de logo rotular os sportinguistas dessa forma, o que é que diriam da tomada de decisão quanto ao timing do Miguel Cal. Eu acho que isso seria muito interessante, era a primeira coisa que seria muito interessante. Mas, Nuno, já agora deixa-me só perguntar-te, porque o Miguel Cal em janeiro já teve uma ameaça de saída, não é? Por isso isto de facto já era uma crónica anunciada. Sim, era todas as indicações que foram chegando era que de facto era uma crónica anunciada de uma saída que estava a ser atrasada, mas daí ainda de ser mais importante, porque agora, não é? Porque agora, no meio desta crise, porque agora, quando aconteceu o que aconteceu a semana passada, que basicamente o Presidente não está presente, porque é que Miguel Cal decide isto? E eu pergunto, será que é por ver que não há um compromisso sério destes órgãos sociais com o Sporting? Porque já não é a primeira saída, não é? Já tivemos uma pessoa da direção a sair porque percebeu-se que o seu compromisso com o Sporting era abaixo de outras andanças e, portanto, quando vemos o administrador, que não é da direção, mas que é o administrador que se calhar tinha mais currículo, mais experiência ao nível profissional, a sair neste momento, leva-nos a fazer várias perguntas. De como é que estará o estado das coisas lá dentro. Claro que já saíram notícias a dizer que aprovou os investimentos, que também estava a favor dos investimentos que foram feitos, nomeadamente... Não era ele que está a tratar da reestruturação financeira?
Não. Era supostamente quem está a tratar da reestruturação financeira, supostamente, e já vou explicar porque é que eu digo supostamente, será o Salgado Zenha, mas obviamente é um órgão, a administração é um órgão que funciona como um corpo e obviamente deve estar a seguir. Eu acho que Miguel Cal deve-se ter fartado de não ver a reestruturação financeira a sair, não é? Já foi prometida várias vezes, já foi anunciada várias vezes, mas parece que de facto as informações que eu tenho é que não saiu, e olhando também para o relatório de contas que há bem pouco tempo foi publicado na CMVM, podemos ver que de facto o que estava nos prospectos de admissão das ações e das obrigações era que o Sporting devia 40 milhões, mas quando se faz ali uma leitura do relatório de contas, vê-se que houve de facto um abatimento de cerca de 17 milhões ao passivo, mas teria que haver um reforço de 24 milhões de euros das contas de reserva, e por mais que se esteja minuciosamente ali a analisar as contas, não se vê esses 24 milhões. E, portanto, isto quer dizer que o BES muito provavelmente não aceitou renegociar e fazer a reestruturação financeira, uma vez que o Sporting está em falta desses tais 24 milhões para as contas de reserva que foram firmadas em 2014 no Acordo de Restauração Financeira, liderado pela direção do Dr. Bruno Carvalho. E, portanto, a minha leitura é que, e as informações que eu vou tendo, é que o Miguel Cal não conseguia pôr em prática nada daquilo que gostava e de fazer no Sporting, não via as coisas evoluírem e portanto terá achado que a sua colaboração já não faria sentido. Então, mas diz-me uma coisa, na tua opinião. Tivemos primeiro o Chicão que saiu, agora o Miguel Cal, o nosso presidente que está, de certa forma, fora, não é? Está em serviço à pátria. Então, sim. E quem é que está a cuidar do Sporting? Pois essa devia ser uma pergunta, não é? Que eu gostava que a comunicação social fizesse ao... Nós formamos boas pessoas, estou a ver que formamos boas pessoas. Sim, não é? Sim. Somos todos bons para os outros. Quem é que se preocupa connosco, não é? Pois... Parece que o Sporting está de férias há muito tempo, não é? Porque vemos o presidente da mesa da Assembleia Geral sempre na televisão a comentar tudo e mais alguma coisa, mas para dar uma palavra aos sócios, sim, porque o presidente da mesa da Assembleia Geral e a mesa da Assembleia Geral respondem aos sócios, não ao Conselho Diretivo. Mas há sempre tempo para ir falar à televisão, seja do Covid, seja das empresas de segurança. O Dr. Rogério Alves tem sempre tempo para tudo. Não tem tempo para fazer aquilo que devia de fazer, que era esclarecer os sócios de que situação estatutária, dentro dos estatutos, e dentro da leitura que ele faz, porque nós sabemos bem que ele gosta sempre de fazer as suas leituras, eu posso ter a minha, mas eu gostava de saber qual é a leitura do Presidente da Assembleia Geral, face a esta situação. Em que basicamente o Sporting está com o seu presidente em full time em outras funções. Sim, até estatutariamente, não é? Sim, era isso que se pedia. Era uma leitura estatutária, dizer como é que as coisas estão, como é que as coisas estão a funcionar, e por outro lado também, como o Pedro disse, quem é que está a tomar conta disto? Obviamente, quando se levantou estas questões, tivemos logo o Record a pôr na primeira página, em pose presidencial, o Francisco Salgado Zenha. Mas não é o Record que tem que fazer parecer essa imagem para os sportinguistas. Quem devia de fazer isso, de facto, era o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, dizer claramente qual é a situação que se põe, que se coloca neste momento. Ou seja, as coisas já não estavam bem, não é? Já não estavam bem, com isto, digamos, tudo normal.
Neste momento, a única coisa que me vem à cabeça é, ok, então o Sporting mais uma vez vai parar no tempo, ninguém se vai preocupar com ele, isto daqui a 6 meses, quando já tiver tudo mais ou menos, as coisas estão encaminhadas, não é? Por isso estão a resolver as coisas, não é? Pelo menos é esta a leitura que nós podemos fazer, será? Ou está tudo parado? Ninguém faz nada, está tudo em casa. Ninguém faz gestão. Sinceramente, parece-me estar tudo parado. Porque, e parece que há pessoas que estão muito bem com isso, mas nós vemos as notícias em termos internacionais e vemos o Barcelona a tentar fazer propostas de diminuição de salários. O Barcelona que é só o clube que mais fatura em todo o mundo, só para terem uma ideia, não é? É o Barcelona que diz que para isto se aguentar é preciso cortar os salários em 70% aos seus jogadores, uma vez que também não estão em atividade. E o que é que nós vemos aqui no Sporting? Parece que ninguém está preocupado. Isto pode ficar congelado, quer dizer, não sei como, mas depois saem aquelas notícias de que os trabalhadores das lojas verdes foram despedidos. E nós pensamos assim, mas quer dizer, é aí que nós vamos poupar? Nós vamos poupar os tostões enquanto saem milhões? Era isso, é este tipo de respostas, não é? E claro, vem logo a propaganda oficial dizer alto, eles não são empregados do Sporting, eles são subcontratados. Sim, como se o facto de serem de uma empresa subcontratada não fosse o Sporting que paga essa empresa e essa empresa fosse decidir o que faz sem que seja uma ordem do Sporting, quer dizer, não, porque todos nós trabalhamos em empresas, não é? O Sporting agora passa um momento crítico, não é? E é preciso alguém que o gira. Isto é uma empresa, não é? É como se fosse uma empresa. Eu não gosto por acaso dessa expressão que o Sporting é uma empresa. Mas, não gosto. Mas o Sporting, para mim, o Sporting é um clube e quanto mais for tratado como um clube, melhor. Obviamente tem um lado empresarial. Tem uma dívida acumulada, histórica, de anos e anos de perdas consecutivas e portanto é preciso fazer essa gestão. Era aquilo que eu dizia outro dia, que neste momento, desde o empresário que tem a mercearia de bairro ao empresário que já tem meia dúzia de lojas, sejam sapatarias, sejam o que for, até ao CEO das maiores empresas portuguesas, garanto que neste momento estão mais atentos que nunca, porque estamos numa época de crise, e estão a ver o que é onde fazer. Estão em cima das leis, estão a ver o que é que o Ministro da Economia está a fazer, estão a falar com os seus contabilistas no caso das empresas pequenas e no caso das empresas grandes estão a falar com os seus CFOs, a tentarem perceber durante quanto tempo é que conseguem resistir. Estão a falar com os seus gestores de conta, as empresas pequeninas e as empresas grandes, de certeza que estão a falar com os bancos internacionais, o que quer que seja, a ver se conseguem estender as suas linhas de crédito. E no Sporting parece que nada, parece que está tudo bem, nem acabamos de fazer um investimento doido num treinador por 10 milhões, nem nada, portanto deve estar tudo bem, o que não é verdade, porque tal como a análise que fiz para a Tasca do Sherba há coisa de 15 dias sobre o relatório e contas, mesmo que o Sporting baixasse os seus gastos com o pessoal, e essa é outra ideia que tem passado constantemente, que os gastos com o pessoal estão a baixar, e está sempre constantemente a ser passada essa informação errónea, propositadamente, para os sócios do Sporting, porque não é isso que os relatórios e contas mostram. E, portanto, vemos é que não há uma descida por aí além, mas sim há uma descida competitiva muito grande. E devíamos estar preocupados com isso, uma vez que, mesmo baixando, o Sporting vai chegar no limite dos limites ali a novembro e já não vai ter dinheiro outra vez.
vai ter que recorrer a um expediente de antecipação de receitas, outra vez, à galinha dos ovos de ouro, que tem sido o contrato com a nós. E desta vez terá que ser muito para lá do fim do mandato desta. Mas não pode ser a solução cortar staff. Ou seja, são pessoas que também têm as suas famílias e. Estás a falar em relação à Loja Verde, é isso? Sim. Pois, de facto, isso é poupar tostões. E isso não é solução. É que não estará aí, não é? Sim, mas foi as soluções fáceis para quem não gera. Os não gestores, o que farão é isso. Os bons gestores, tal e qual como eu disse, neste momento estão a trabalhar, se calhar, mais horas do que trabalham em situação normal. Estão a tentar fazer planos de contingência com diversos cenários. O cenário que se isto se prolonga durante 1 mês, ou 2, ou 3, ninguém sabe. O que se precisava neste momento era uma resposta muito forte e liderar aqui um movimento com os outros clubes, junto do Ministro da Economia, junto das entidades bancárias, junto da FIFA, junto da UEFA, tentar perceber como é que se vai dar resposta a isto, porque vamos lá ver, isto é a maior crise económica. As pessoas acho que ainda não se aperceberam, porque nós estamos todos a viver aqui um cenário pós-apocalíptico, não é? Nós costumávamos ver os filmes do Will. Eu acho que ainda não é pós, eu acho que ainda estamos a viver o apocalipse. O apocalipse. Mas todos nós vemos aqueles filmes do Will Smith e é um bocadinho isto que está a acontecer, não é? E as pessoas acho que ainda não se aperceberam disso. E isto é outra vez a fuga para a frente que esta direção nos tem habituado. Acho que neste momento deviam estar a liderar a agenda, deviam estar preocupadíssimos com o futuro do Sporting, tanto mais que o Sporting tem uma reestruturação financeira que não a fez e não tem dinheiro. E a questão das VMOCs também. Sim, temos a questão das VMOCs, mas eu acho que a questão das VMOCs tem que ser embrulhada na reestruturação financeira tal e qual como a antiga direção estava a fazer, que era tratar tudo de uma só vez, inclusive o empréstimo obrigacionista, tratar tudo de uma só vez, e porque, vamos lá ver, quem quer vender uma coisa, normalmente tenta vender as coisas aos bocados, não é? Quem está a comprar tem que tentar meter tudo num só saco, e era essa a estratégia da antiga direção, e que, por exemplo, o Dr. Dias Feira confirmou que era verdade, e portanto eu vou dar como verdadeiro que estava praticamente fechada a reestruturação e que estava nestes moldes, era embrulhar tudo num pacote, fazer ali um haircut do que é que havia de passivo, acabar com os empréstimos obrigacionistas e o Sporting conseguir ter uma linha de crédito à la longue, sem ter que antecipar receitas, seja o que for. E, portanto, libertar-se deste da reestruturação financeira assinada em 2014, que foi feita em condições muito difíceis e, portanto, os bancos, e bem, estavam a proteger o seu investimento, puseram ali condições muito fortes em que o Sporting estava ali um bocadinho amarrado, não é? E, nomeadamente ao nível das VMOCs. E eu acho que o caminho é esse, e devia ser essa a preocupação da direção do Agora do estamos Sporting. um bocado à deriva, não é? Pois, é a conclusão a que temos que chegar, não é? Quando vemos isto, é a conclusão a que temos que chegar. Também temos outra questão, não é? Que agora não temos presidente oficialmente. E no próximo ano, havendo eleições autárquicas, penso que seja isso, portanto, onde Frederico Varandas tem o tal cargo para escapar ao cargo militar, se ele perde, já não pode ser presidente do Sporting. Portanto, será que o Rogério Alves vai agarrar mais uma vez? Por isso que quando eu disse que era necessário uma clarificação acerca do momento atual, é também por causa disso. Como é óbvio, e como saiu na visão, em 15 de 11 de 2019,
sob o título Varandas Finta Exército com mandato em Odivelas que não tem exercido. Acho que muitas pessoas viram isto com preocupação. Eu vi, porque afinal de contas, e é por causa desse próprio mandato que estamos a viver esta situação, que Frederico Varandas teve que ir prestar serviço neste momento. E primeira questão, e ainda bem que a colocaste, é essa. Primeiro vai ter que ser necessário que algum partido acolha numa lista outra vez Frederico Varandas. Neste caso, ele está numa lista do PSD em Odivelas, mas a verdade é que, segundo a visão, pôs lá os pés 2 vezes. Sim. Ou seja, temos alguém que se aproveita de uma lei bem feita para permitir que militares no ativo se possam candidatar, ou seja, possam ter todos os seus direitos como cidadãos e, portanto, se possam candidatar a lugares eleitos e tenham esses direitos e possam usar essa premissa. Frederico Varandas está a usar essa premissa em opinião de alguns advogados que eu consultei, em fraude à lei, uma vez que não está a utilizar o seu mandato autárquico, mas sim para poder fazer tudo e mais alguma coisa. Primeiro era como diretor clínico do Sporting, abrindo empresas a prestar serviços médicos, clínicas, e agora é presidente da SAD do Sporting, além de presidente do Sporting. E portanto há aqui uma série de questões que se têm que colocar, não é? Porque afinal de contas isto é um aproveitamento de uma lei bem feita, mas há sempre pessoas que se tentam aproveitar, e parece-me que a situação que agora estamos a viver só veio a pôr a nu essa desconformidade com a lei, e como muito bem chamaste a atenção, vamos ter agora eleições, e como é que será em 2021? Sim. Nós como cidadãos também, quer dizer, nem estou a falar de como sócio de Sporting, mas sim como cidadão, acho que deveríamos também ter alguma resposta das entidades competentes, não é? Não sei se isso vai ser esclarecido, obviamente talvez este não seja o momento atual, não é? É como toda a gente diz, isto agora não é o momento atual, mas então quando é que vai ser o momento atual? Nós temos de nos adaptar a esta nova fase da vida, não é? Sim, as pessoas que não querem debater as coisas dizem sempre que nunca é o momento, mas a verdade é que se não se discute no momento, depois há de haver outros factos que sejam discutidos no momento. Ou seja, por exemplo, o Ash colocou-me aqui a questão do Miguel Cal, porque o Miguel Cal demitiu-se agora. Não me ia colocar de certeza a questão há uma semana atrás, estivéssemos aqui há uma semana atrás, porque ela não tinha existido. Assim como se estivéssemos a ter esta conversa daqui a 3 meses, também não me ia pôr a questão. Portanto, as questões têm que se pôr no momento em que elas acontecem, ou sob pena de nunca serem abordadas. Sim, o teu objetivo é também no futuro sabermos o que é que vai ser do Sporting, não é? Claro, e é sobretudo para isso, acho, que uma direção, uns órgãos sociais, uma administração serve, não é tanto para o dia-a-dia. Para o dia-a-dia tem que haver uma estrutura de diretores, dos funcionários do Sporting, que implementam as diretrizes que já vieram de trás. Uma administração, o que se quer é pensar o futuro. E nisto aqui, se me permitires, eu queria fazer só um reparo. Como disse há bocado, gostei muito de ouvir o José Ribeiro, mas ele disse uma coisa com a qual eu não posso concordar, que ele disse que o presidente do Sporting neste momento não faz falta porque a atividade desportiva está parada. E eu não podia discordar mais. O presidente do Sporting não é necessário, a meu ver, isto é a minha opinião, quando a atividade desportiva está a decorrer. Há uma função institucional, obviamente, de acompanhamento, de estar na tribuna, seja do pavilhão João Rocha, ou no estádio, ou acompanhar a equipa, mas isso não é a função do presidente. Uma função do presidente é preparar o Sporting para o futuro. Sempre. E seja o presidente do Sporting, seja um presidente de uma empresa,
seja o que for. É pensar onde é que vai estar, que condições é que tem que dar, garantir para que a atividade, sim, desportiva, porque é a atividade do Sporting, ocorra no dia-a-dia, mas ele tem que estar sempre a pensar para a frente. E, portanto, não é por não haver jogos que o Presidente do Sporting não é necessário. Claro que é. Ele, neste momento, devia estar preocupadíssimo com a situação financeira da economia e como é que isso se vai repercutir no Sporting. Devia estar a lutar junto do Presidente da Federação Portuguesa para intervir junto da FIFA. Aqueles milhares de milhão que a FIFA fatura, à custa dos clubes, está na altura da FIFA, se calhar, avançar com alguma coisa. Devia estar com o Presidente da Liga e com os outros presidentes a falar com o Ministério da Economia. Vão-me dizer, isto não é a coisa mais importante. Claro que não é a coisa mais importante. Mas na ótica do Presidente do Sporting, é a coisa mais importante. Assim como os donos das mercearias, das lojas, das pequenas fábricas, das padarias, neste momento estão a falar com quem? É óbvio que estão preocupadíssimos com o Covid, como é óbvio, mas têm que estar preocupados também com o amanhã. Têm que saber se a sua empresa e os seus empregados vão ter dinheiro daqui a um mês, tal e qual, ou 2 meses, tal e qual como o Primeiro-Ministro disse, para arrancarmos em junho. E eu não vejo essa preocupação. Então, mas nós não estamos preocupados. Olha, temos o Chicão que está a resolver os problemas lá do CDS-PP. Temos o Presidente que está, de certa forma, a tratar dos doentes em si no próprio terreno. E agora temos o Miguel Cal, que ainda não sabemos qual será a missão dele, correto? Por isso, nós somos excelentes exportadores de beneméritos para a sociedade. Pronto, nisso não, e aí ninguém nos pode acusar, não é? Pronto, isso, e agora esperemos que depois no final disto tudo olhem todos para o Sporting, não é? Pois, e será que os atletas e os empregados do Sporting estão descansados com isso? Sim. É o dever de uma administração e dos órgãos sociais cuidarem também dessas pessoas. Isso não interessa, isso é menos. Estamos a fazer bem à sociedade, Nuno. Pois, mas eu percebo. Mas é importante a questão que foi levantada pela ilegalidade da permanência de Frederico Varandas, porque também, como o Nuno disse agora, é importante pensar nos funcionários do Sporting e todos os atletas do Sporting. Portanto, eles não vivem do ar, e se a empresa não está bem, eu não sei como é que podemos proteger estas pessoas, não é? Portanto, é uma dúvida bastante legítima, é uma questão pertinente. Eu imagino o que é que as pessoas que trabalham no Sporting estarão a sentir. Sim. Imaginem que isto aconteceria na empresa onde nós trabalhamos, que na maior crise, porque esta vai ser a maior crise económica e financeira sempre, basta dizer que a JP Morgan previu 15% de quebra no PIB, 15% neste trimestre, mais 22% no segundo trimestre. Nem em 1929 isto aconteceu. Aconteceram quebras grandes, mas ao longo de 2 anos. Só para terem uma ideia, quando foi da Troika, em acumulado, o nosso PIB desceu 10%, com a repercussão que teve. Aqui estamos a falar de 40% em 3 meses e está tudo bem. Está tudo bem, não temos de ter presidente. Temos de nos preocupar com o vírus, obviamente. Claro. Mas também temos de pensar na nossa sobrevivência a futuro prazo, não é? Claro, e é como se nós não nos preocuparmos agora, não vamos ter futuro também. Certo? Exatamente. E como é que os empregados do Sporting, não é? O Sporting tem bastantes empregados, como é que se sentirão? Como é que nos sentiríamos todos nós? Se o presidente das empresas onde trabalhamos não estivessem presentes neste momento e se não sentissem que as coisas estavam a funcionar e que havia uma palavra, não é? E todos nós trabalhamos em empresas e de certeza que nestes dias recebemos várias comunicações das nossas administrações a dizer qualquer coisa, a comunicar qualquer coisa, a dar uma esperança, a dar um caminho, e isso não acontece.
aquilo que aconteceu aos sportinguistas foi uma mensagem no Instagram pessoal a dizer, olhem, vou ali e isto é muito pouco, para os sportinguistas, que são 3 milhões e meio. Se alguém se sente confortável com isto, pronto, eu de facto não sinto e imagino o que é que vai na cabeça dos atletas e dos empregados do Sport. Nuno, mas também é bom ter amigos, não é? É muito bom. É muito bom. Já sabes qual é a pergunta que vem a seguir, não é? Não. Qual é a pergunta? Eu tenho bastantes amigos. É. Diz-me uma coisa. Eu posso, queres que eu lance? Lança tu, então. Então, parece que há aqui um grande aparato com o Nuno, porque apareceu numa foto de Tânia Laranjo. Sim. Já significa que o Nuno agora é croquete e é benfiquista, só por causa desta foto. Atenção. Pronto. Não, nem uma coisa nem outra. Eu, acima de tudo, sou sportinguista. Por acaso, a Tânia é de uma família de sportinguistas e eu acho que não é segredo para ninguém que essa foto andou a correr as redes sociais e correu porque não temos nada, nem eu nem a Tânia Laranjo temos nada a esconder, quer dizer, não, nem haveria razão para tal. Toda a gente sabe, acho eu, que eu sou muito amigo da Lili Laranjo e da Marisa Laranjo, que respectivamente a mãe e a irmã da Tânia. Conhecemos-nos no Sporting, conhecemos-nos por frequentarmos, conhecemos-nos quando fomos a um aniversário de um amigo comum. A partir daí houve logo uma relação dentro do Sporting, entenda-se, isto era só gente do Sporting, sportinguistas, e portanto também não é segredo para ninguém que quer a Lili Laranjo, quer a Marisa Laranjo foram grandes apoiantes do Bruno de Carvalho. E quando eu os conheci houve logo um entendimento, uma empatia muito grande. Que é fácil, não é? Que é fácil, porque são pessoas muito queridas, muito extremosas, quer dizer, é difícil não gostar dessas pessoas. Sim, muita... Aliás, quem é verdadeiro sportinguista tem de conhecer a Lili, sim. Laranjo, sim. Sim. A Lili Laranjo. E, portanto, o que aconteceu foi que em eventos familiares, obviamente, onde está também a Tânia, que, portanto, também sempre foi sportinguista, embora obviamente o seu percurso profissional às vezes colida com as minhas visões e com as visões de outros sportinguistas. Nada disso impede que quando estamos em família as pessoas não possam conviver, quer dizer, há famílias de benfiquistas e sportinguistas e de portistas e quando se fala e quando se sai também da esfera de clubística, há depois pais e filhos que, mesmo sendo sportinguistas, uns são mais de esquerda, outros são mais de direita, quer dizer, as pessoas convivem. E isso é que é importante, é as pessoas perceberem que há um nível pessoal e outro profissional. E às vezes as pessoas profissionalmente fazem coisas que nós podemos não concordar. Se calhar a Tânia também não concorda com posições que eu tomei. Sim, também. Mas isso não impede, não é? Isso não impede. Desculpa, Nuno. Diz. É bom frisar também que a mãe ajudou muito Bruno de Carvalho, não é? Sim, quer dizer, isso não é, basta eu acho ver que as redes sociais. A mãe ajudou o Sporting. Eu acho que não me quero estar aqui a defender, mas eu acho que a família é pelo Sporting. Na altura era o Bruno, com certeza, que estava lá. Achavam que era a melhor solução, eu também achava que era a melhor solução e, portanto, foi fácil ter uma empatia. Mas eu acho que as pessoas têm que perceber que às vezes há relações, não é? E o José Ribeiro
disse isso de uma forma muito simples. Reparem, no programa anterior, o José Ribeiro disse claramente que o Bernardo Ribeiro era seu amigo, mas quem é que duvidava que isto não fosse verdade? Trabalharam no Record durante anos e anos. E ele pode discordar em alguns momentos, de certeza, do rumo ou daquilo que o Bernardo Ribeiro diz. Isso não impede de ser amigo do Bernardo, o José. E o José esteve aqui, esteve a explicar a sua visão, criticou o que tinha a criticar, e, a meu ver, só o engrandece dizer claramente que é amigo do Bernardo Ribeiro. E a posição que ele defendeu em nada fica afetada por dizer isso. Nada. Portanto, as minhas posições em nada ficam afetadas por eu ser amigo da família Laranjo e por num aniversário eu ter tirado uma fotografia com a Tânia. Aliás, não nos podemos esquecer que há muitas pessoas, não é, como o José Ribeiro deixou transparecer, que se calhar dão-se e nós não fazemos a mínima ideia. Se fôssemos pessoas calculistas, se calhar não tínhamos tirado a foto. Mas como não somos, não temos nada a esconder e as coisas têm que ser assumidas tal como são, só na cabeça das pessoas que podem ver teorias da conspiração onde elas não existem, é que podem ver mal numa fotografia dessas. Quantas fotografias não aparecem porque não são tiradas e as pessoas convivem? Quantas? Ver aqui perfeitamente a questão e o aparato que se estava a levantar por uma foto, não é? Sim, não faz sentido, quer dizer, não é para eu tirar uma foto que o meu passado deixa de ser e a minha visão futura deixa de ser o que quer que seja. As pessoas têm que conviver com a diferença de opiniões e conseguir ter respeito. Tens-te lembrado de uma coisa, Nuno? Há uma foto do Paulo Escobar na Casa Branca. Não, olha, por acaso não sabia. Gostei de ver o Narcos. Paulo Escobar controlava o governo americano, né? Pois, olha, gostava muito do Narcos, vi com muito interesse, mas se isso apareceu, esse facto apareceu lá, não me recordo. Antes disto tudo ele esteve lá, É uma série engraçada, mas sim. Agora uma questão que podia ser muito importante e muito útil para este momento era de facto termos uma possibilidade de votar remotamente e com isto não estamos a falar do voting sugerido por Frederico Varandas, não é? Que é, olha, eu tenho aqui a minha urna, metam aqui os votos e depois eu faço o que quero com eles. Não, nada disso. Sim, de facto... Sim, eu sei que isso foi muito polémico também quando se falou disso e houve muita atenção, isso é verdade, da direção do Sporting, porque quando comecei mais umas pessoas a falar disso e a estudar esse tema, curiosamente, era uma das propostas que nós levávamos ao Congresso de Beja, que depois foi adiado. Uma semana depois começava a surgir isso no jornal Sporting. E vamos lá ver, nós podemos chamar uma coisa, a mesma coisa a duas coisas diferentes. E há várias formas de se fazer o iVoting, de facto. Aquela que, e eu não vou entrar em pormenores técnicos, para já porque eu não sou de informática, obviamente havia os experts informáticos que estavam a acompanhar esse dossiê que nós estávamos a estudar, assim como temos advogados a estudar a outra parte, que é a conformidade dos estatutos, mas de facto eu acho que é preciso destrinçar bem as coisas, como tu disseste. Eu posso chamar a mesma coisa a coisas completamente diferentes. Se estes órgãos sociais fizerem uma proposta, chamarem iVoting a uma coisa que não é,
é uma coisa que não é segura, é uma coisa que não é suportada claramente numa tecnologia do género da blockchain, em que se garante os diversos níveis de segurança e a possibilidade de verificar ao momento e auditar ao momento o processo. E se não for acompanhado com as respectivas mudanças estatutárias que permitam às diversas listas poder seguir a votação e, portanto, auditarem, obviamente, eu não vou ser favorável a essa alteração. Se bem que atualmente temos a questão dos códigos de barra, temos a questão que são os serviços do Sporting que estão a fazer a contagem, coisa que eu acho que não deveriam de ser. Os serviços do Sporting... Já é arcaico isso. Já é arcaico, não faz sentido. Numas eleições, sejam na junta de freguesia, sejam para o governo, sejam para o Presidente da República, o que é que seria se fossem os funcionários do Estado ou de um ministério a fazer a contagem, a contabilização dos votos? Ninguém ficaria minimamente seguro que estavam a ser independentes. E eu não estou a dizer que há aqui problemas na contagem. O que eu estou a dizer é que à mulher de César não basta parecer, é preciso... não basta ser, é preciso parecer. E, portanto, o que faz sentido... Vá lá, não é nós. O outro. Não. Foi quase, foi à segunda. Foi à segunda. Consigo corrigir, vá lá. E portanto, o que é importante era assegurar uma forma que as listas pudessem ter as pessoas de cada uma das listas a fazer a contabilização dos votos, se for em papel. Porque é uma responsabilidade demasiado grande para os funcionários do Sporting e não faz sentido nenhum. O que é que nós temos nas eleições? Temos um representante de cada partido a garantir a independência e são eles que fazem a contagem numa mesa à frente de toda a gente. Portanto, nós temos que pensar que os estatutos do Sporting são arcaicos, a transparência hoje em dia que faz sentido, sim, faz sentido ser o voto remoto, faz sentido em ser uma tecnologia do estado da arte, o último estado da arte, não faz sentido que as pessoas tenham que deslocar a Alvalade. Diz-me uma coisa, nesta situação de pandemia, até que se calhar era mais uma situação de gestão que se calhar não levantava problemas, não é? Isto ainda bem que colocas essa questão, porque eu provavelmente ia me esquecer de focar esse ponto. De facto, estamos a ver a importância que era ter uma ferramenta destas, não é? Porque vamos imaginar que de facto o esclarecimento que o PEMAG nos deve a todos nós sportinguistas seriam: olhem, de facto há aqui uma inconformidade e de facto temos que ir para uma Assembleia Geral ou temos que ir para umas eleições ou o que fosse. Com estas ferramentas a democracia não ficava parada e porque nós não precisaríamos de nos deslocar, não é? Porque o argumento agora, quando foi levantado, se cumpríssemos à risca os estatutos, a Assembleia Geral, as pessoas teriam que se juntar e isso seria um crime por causa do Covid e não sei o quê. Isso caía tudo pela base, não é? Porque teríamos uma ferramenta potente e a democracia, tal como o Primeiro-Ministro disse, não está suspensa. E isto é uma coisa muito importante. O Primeiro-Ministro disse isto e as pessoas parece que se esquecem. Parece que neste momento tudo é permitido. Inclusive é mentir. Quando o próprio Presidente da República, no anúncio que fez da declaração de estado de emergência, disse que ninguém vai mentir, ninguém mente nem ninguém vai mentir. Mas parece que é permitido. Não se pode falar disto porque estamos em estado de emergência. Não se pode discutir se os estatutos dizem alguma coisa porque temos o capitão Frederico Varandas no exército. Volto a dizer as palavras do Primeiro-Ministro: a democracia não está suspensa e acho eu que os estatutos também não podem estar suspensos, nem de quarentena, nem ao sabor de se gostamos mais ou menos de quem lá está. Exato.
Mas há aqui uma questão que é importante retificar. Portanto, nós tínhamos dito logo de início que não são a mesma coisa uma votação em blockchain e o DeFi voting sugerido por Frederico Varandas. Isto porquê? Frederico Varandas sugere o Sporting ou uma entidade à escolha, segundo ele dizia, ter um servidor centralizado que guardava os dados todos. Certo, e o blockchain é a descentralização que garante que não é possível manipular, não é? Porque a pessoa que estuda isso é o Pedro Anastácio e que se calhar teria todo o gosto em vir aqui explicar. Teria todo o gosto em vir explicar isso, mas pronto, no fundo, quando é descentralizado, não é? Se nós tivermos, se calhar, uma imagem de pôr os ovinhos em diversos cestos, é muito difícil nós manipularmos, tanto mais que nem sabemos, e o blockchain é assim, numa imagem muito simplista, é assim, nós não sabemos onde é que estão os ovinhos, porque estão no mundo inteiro a serem registados em diversos computadores. Quando está centralizado, de facto, a pirataria pode ser dirigida, pode ser, sabemos que é ali, e os piratas podem atacar esse tal servidor central. Com o blockchain, tal e qual como tem sido a tecnologia que está a sair vencedora pelo mundo inteiro em diversas eleições, acho muito difícil, se não mesmo impossível, isso acontecer, porque eram precisos recursos gigantescos para que alguém conseguisse furar isso, não é? E na Web Summit eu estive à conversa com uma pessoa que tinha trabalhado no FBI e foi claro a dizer que é uma tecnologia que se pode confiar. É preciso que, além da tecnologia, também seja uma empresa acima de qualquer suspeita e, obviamente, achamos que não deveria de ser uma coisa direta da direção, devia de ser colocada a questão em Assembleia Geral, devia de ser votada em Assembleia Geral, a direção poderia sugerir 2 ou 3 grandes empresas internacionais com este caderno de encargos e os sportinguistas poderem escolher, porque só assim é que se entende. O Sporting é um clube, é uma associação. Então, se os seus sócios nestas coisas não podem escolher, então em que é que podem escolher? Já não lhes é permitido, debaixo do subterfúgio, que o futebol está na SAD, que não podem dizer nada acerca do futebol, e se pergunta alguma coisa numa Assembleia Geral, aqui del Rey, que isso é o futebol. Como se os sócios não fossem o elemento constitutivo do Sporting, o Sporting o maior acionista do futebol. Portanto, os sócios do Sporting basicamente estão confinados a votar de 4 em 4 anos. Parece que é isto, é esta a concepção de uma associação desportiva e de democracia que nós temos atualmente. E não devia de ser, não é? Não devia presa a pirataria, não é? E não existe? só. Portanto, isto tudo pode gerar um monte de problemas, porque quem é que vai estar a controlar os votos? Portanto, como é que sabemos que os votos são bem contados? Eu para o Congresso de Beja tinha feito uma proposta e que depois apresentei no Congresso do Sou Sporting, no primeiro Congresso que foi realizado em Coimbra, em resposta da não realização do Congresso de Beja. Eu levava uma proposta, e a proposta era a criação de uma comissão eleitoral que acompanhasse desde o processo de aceitação das candidaturas. Não nos podemos esquecer do que é que foi o processo de aceitação das candidaturas nas últimas eleições, geridas por alguém que tinha interesse próprio de excluir umas e aceitar outras. E, portanto, eu achava que devia de haver uma comissão eleitoral que fizesse logo isto, e esta comissão eleitoral deveria de ser por X elementos eleitos em AG, depois de serem aceites estas listas, deviam de ter
pessoas integrantes das próprias listas nesta Comissão Eleitoral, e devia ser esta Comissão Eleitoral que devia de controlar o processo de admissão e também o processo das eleições. Não é? Como volto a dizer, não me parece que seja sequer bom para os próprios funcionários do Sporting serem eles estarem a contabilizar isto. Eu, por exemplo, se fosse funcionário do Sporting, não queria ter essa responsabilidade, queria que fossem pessoas independentes, não é? E portanto, devia-se criar esta comissão eleitoral. Os cadernos eleitorais deviam de ser claramente também vistos por esta comissão eleitoral. Se algum elemento de uma comissão eleitoral estivesse numa lista, devia ser imediatamente retirado dessa comissão, e portanto podia haver aqui um rearranjo do regulamento eleitoral e também dos estatutos, porque há uma grande confusão nos estatutos de Sporting. Os estatutos de Sporting, algumas coisas falam nos próprios estatutos das eleições e depois há o regulamento, quando não devia ser assim, não é? Devia estar muito pouco acerca das eleições, devia dizer em que condições é que há eleições, e depois tudo o que regulamenta as eleições deviam de estar no regulamento, e portanto aquilo precisava de um rearranjo. E portanto isto seria fundamental, haver aqui uma comissão independente que levasse de A a Z o processo, e não há direção, não há cá Assembleia Geral, mesa da Assembleia Geral, melhor dizendo, a interferir neste processo, e não há funcionários. Era algo independente, que também incluía pessoas das próprias listas e que iam fazer essa tal monitorização do processo e a contabilização dos votos. Mas isso gastava-se muito dinheiro, não? Surpreendentemente, as reuniões que tive com empresas internacionais, a poupança é bastante grande. E eu digo surpreendentemente porque era a expectativa com que eu ia inicialmente. Depois de falar com os representantes dessas empresas, percebi o porquê daquilo ser tão barato. Só para terem uma ideia, a coisa pode ficar por cada registro da BD, ou seja, na última eleição nós tínhamos cerca de 51 mil sócios com capacidade eleitoral. No máximo, o que eles diziam era que no máximo por registro seria €1. Ok? No máximo. Se nós quiséssemos um front-end para os sócios votarem, imaginem, em 3 ou 4 línguas, com uns vídeos explicativos do que era a lista, quais eram as principais propostas, ou seja, já ali com um bocadinho de customização, podia ir no máximo a €1 por registro. Portanto, só no máximo só €1 no máximo. Se nós quiséssemos menos customização, podia ficar ali nos 30 cêntimos. Ou seja, podemos estar aqui a falar de qualquer coisa ali entre os 20 mil e os 50 mil euros. O que era uma eficiência muito grande, um alargamento muito grande da base eleitoral. Eu acho que há muitos sócios que não pagam as cotas também porque não sentem que a sua voz possa ser ouvida, e acho que como um todo íamos ganhar muito a nível de participação. Haveria uma legitimidade superior das direções, porque quanto mais pessoas votarem, mais compromisso há por parte dos sócios que estão a tomar a sua decisão também com a direção. Acho que só haveria vantagens, sinceramente acho que só haveria vantagens. E deixaremos de no fundo discriminar sócios, porque vamos convir, não é? Morar longe e ter que se deslocar para Alvalade para votar não é a mesma coisa que morar na Avenida de Roma e ir a pé votar, não é? Sim. Mas há aqui aqui continuando. Porque é que as pessoas normalmente, eu acho que as pessoas se calhar às vezes criticam um pouco sem perceber o porquê, mas porquê que a ideia de Frederico Varandas não é boa? Porque nós iríamos ter, para já, era a questão que levantámos anteriormente aqui do servidor que não é do nosso controle. E depois, nós não sabíamos de facto a aplicação estaria a enviar o voto que nós metemos, não é?
Portanto, pensem um bocado nisto, na blockchain, como o algoritmo por trás do Bitcoin. Portanto, e o Bitcoin, salvo erro, nunca sofreu nenhum ataque porque é contra o interesse dos utilizadores. Portanto, é a mesma coisa, a aplicação não está a correr num sítio central, estaria a correr na aplicação de todos nós. Portanto, e não é do interesse de nenhum de nós corromper, ou seja, não é corromper, eu diria mais prejudicar o funcionamento da mesma, porque vai-se perceber, não é? Nós, imaginando uma pessoa que quer ser eleita, não vai tentar corromper o próprio sistema e ter a legitimidade ao mesmo. Portanto, é um bocado parte do funcionamento, até porque se vamos falar, por exemplo, em blockchain, no mesmo intuito de Bitcoin, e porquê é que dizem que é tão inviolável, é porque a rede em si decide, digamos, um anúncio, um número em que tem de se adivinhar a chave, portanto tem de se adivinhar o número certo para a criptografia geral de um bloco, ou que seja, portanto um bloco ia conter vários votos se fosse inferior a esse número. E é por isso que cada bloco demora bastante tempo a fazer, não é? Portanto, agora imaginem o que era termos uma pessoa com poder computacional. Sim. Por isso é que eu disse, é que teria que ser mobilizar um exército, não é? E não era um pequeno exército, era um grande exército. 51% para fazer uma coisa dessas e atacar diversos computadores. É muito difícil, mas eu não me quero atirar para fora de pé essas partes mais técnicas. Eu não domino tão fortemente. Acho que em termos políticos seria fantástico que mais sócios pudessem votar. E também económicos. Sim, também. Essa parte também. Mas ter acesso aos votos. Mas nós só saberíamos no que votamos. Sim. É a tal questão das chaves, não é? Sim. Portanto, nós votamos e podemos ir ver no que votamos, no que é contabilizado, mas ninguém sabe como ninguém consegue ver. Porque depois há mecanismos de baralhar os votos e depois no fim cada lista teria o acesso a uma chave e só tal e qual como nós vemos naqueles filmes em que se vê o presidente americano a dar, tem que ser várias chaves ao mesmo tempo a serem colocadas para que os mísseis disparem, não é? Aqui seria a mesma coisa, cada lista teria uma parte da chave e só juntando essa chave é que se conseguia descodificar o número, ou seja, não se vê nada, porque entretanto o algoritmo é que vai dizer, depois de baralhar os votos todos e assim, é que vai dizer, olha, tanto esteve X e aquilo é automático. Quando eu perguntei, essa pergunta foi muito interessante, porque nas últimas eleições, Jaime Horta Soares, passado 2 horas, é que vem dizer que tinha havido problemas com a votação. E tanto é que se lembram perfeitamente que aquilo durou horas e horas e horas e horas, o que é incompreensível numa votação em que se socorre de um voto eletrónico, embora seja voto eletrónico em urna. Quer dizer, foi completamente fora do normal, demorar tantas horas para deitar cá para fora um número. E eu perguntei aos CEOs destas empresas internacionais quanto tempo é que demoraria o algoritmo a processar. Bem, eu não vos vou dizer quantos segundos é que ele disse, porque senão até vai parecer, não, isso é mentira. Pronto, mas eu vou dizer que é menos de um minuto. E quando eu falei desta situação que aconteceu nas eleições anteriores, eles disseram, não, isso não é possível um sistema destes demorar tanto tempo. Teria que acontecer aqui algo de extraordinário. Uhum. Mas eu acho que eu queria só, não sei quanto tempo é que temos, acho... mais 10 minutos, diria. Mais 10 minutos. Eu queria só... acho que aconteceu uma coisa muito importante que não foi dada a relevância suficiente nos últimos dias, que foi o assunto do TAD decidir. Parece que há muitos sportinguistas que não gostaram, parece, não é? Ou pelo menos aquilo que transparece nos jornais,
passou aqueles comentadores que são tão rápidos a comentar as coisas más que acontecem ao nosso clube. Agora que aconteceu uma coisa boa, que foi uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto dar a razão ao Sporting, e mesmo o Francisco Salgado Zenha parece que teve vergonha na entrevista que deu de termos ganho falar 16, disso. Sim, falar disso, e temos ganho 16 milhões e meio de euros, o que é muito estranho, não é? Porque principalmente na altura que estamos. Na altura em que estamos, sendo o CFO, em vez de estar a falar que foi uma coisa incrível, não é? Parecia que estávamos a assistir ali à entrevista do diretor desportivo. E passa por uma decisão destas que tem muitas implicações, muitas, e eu já passo a explicar quais são as implicações que eu vejo nesta decisão adotada. Passa por elas assim como se fosse nada, como se 16 milhões e meio de euros fossem uma coisa que ele ganha todos os dias, e nós sabemos que não é? Porque ele anda há 2 anos a prometer uma reestruturação financeira que nunca mais vem. Ele sabe gastá-los. Vocês sabem quanto é que custa uma clínica de luxo? Epá, vamos lá, 16 milhões não é nada, então. Pois, eu percebo onde é que vocês querem entrar. Eu prefiro manter-me aqui no meu assunto e já vos vou dizer, e já vos vou dizer, não é? Mas vimos o CFO do Sporting a falar de tudo e mais alguma coisa e depois a dizer, foram só 16 milhões e meio. Sim. E de facto é muito importante aquela decisão, e muito importante principalmente por uma questão que devia estar a preocupar o Sporting e todos os clubes, porque eu acho que houve ali uma decisão que andou à volta do valor para o qual foi achado os 16 milhões e meio. Recordo que o Sporting meteu uma ação no valor de 45 milhões, que era o valor da cláusula de rescisão, e portanto foi para cerca de 1/3. Porque os árbitros acharam que aquilo que devia ser pago era o valor de mercado. Ora, e eu pergunto, a minha formação é de gestão, e fiz as cadeiras, segui pelo ramo financeiro na universidade. O que é o valor de mercado? O valor de mercado num futebolista. Eu gostava de saber como é que eles chegaram a essas conclusões, porque nós vemos jogadores a serem transferidos. Por exemplo, o Ronaldo foi transferido por 100 milhões. Será que o valor de mercado do Ronaldo é 100 milhões? Vão perguntar à Juventus e vão dizer não, é muito superior, não é? O Real Madrid também chegou à conclusão facilmente que os 100 milhões, olha, é nada, face ao valor de mercado do Ronaldo. E por outro lado vemos jogadores a serem vendidos por somas astronómicas que toda a gente fica de boca aberta, e depois vemos excelentes jogadores a serem quase dados. Portanto, o que é o valor de mercado? Há alguma bolsa onde isso esteja visível, em que haja um regulador, em que haja critérios objetivos que determinam esse valor de mercado? Ou é uma coisa facilmente manipulável, uma coisa intangível, que perguntaram ali a um empresário e a outro? Portanto, eu acho que houve aqui um passo quase irresponsável pelo lado dos árbitros, uma vez que eles acabaram de deitar abaixo as cláusulas de rescisão e as cláusulas penais que estão quando há uma decisão por parte de um jogador de rescindir e sem justa causa, que foi a conclusão a que eles chegaram. Ou seja, eles chegam à conclusão que o jogador não tem justa causa, e já podemos falar disso, da justa causa ou não. E depois chegam ao valor e dizem, mas o valor de mercado anda ali entre os 15 e os 18, vais receber 16,5. Quer dizer, então não havia um contrato? Não havia um contrato livremente assinado pelas duas partes, onde se dizia claramente que a cláusula de penalização em caso de rescisão dizia 45 milhões? Exatamente, cláusula de rescisão, não é? Ou de penalização. Então como é que conseguem olhar para aquele contrato
e chegar àquele valor. Isto sim devia ser preocupante para os clubes. Os clubes já estão numa posição de fraqueza em relação aos atletas. Aliás, todo o acórdão dos árbitros vai nesse sentido, e isso é uma outra coisa muito importante. Caiu a falácia que andou durante quase 2 anos a dizer que o poder estava do lado do clube e os atletas, quase numa imagem, não quero ofender ninguém, mas quase de coitadinhos, não tinham poder nenhum e os clubes eram terríveis e faziam os atletas sofrer. Os árbitros disseram, e bem, fizeram uma análise correta daquilo que o legislador quis dizer e, de facto, mostram que um atleta de futebol profissional não é um trabalhador normal. Não um trabalhador normal como nós somos nas nossas empresas, sim, o poder está do lado da entidade patronal. Do lado dos atletas isto não é verdade. Os atletas têm mais poder, de facto, do que a entidade patronal. Além que são, quase um artista, são um trabalhador bastante diferenciado. E o legislador diz isso. Por isso é que um jogador, mesmo que não esteja a render aquilo que o clube achava quando o contratou, tem que lhe pagar até ao fim. É assim obrigado. E, por outro lado, isso faz com que o atleta tenha uma série de responsabilidades superiores àquelas que um trabalhador normal tem. Um trabalhador normal, se quiser, amanhã chega à sua empresa e diz assim: eu não venho mais. E a lei está do seu lado. Não precisa ter justa causa. Um atleta precisa ter justa causa. E isso ontem, ontem não, quando foi o podcast do José Ribeiro, ele falou muito bem, pois acho que fez um retrato bastante fiel daquilo que diz o acórdão. E, portanto, foi desmontando e foi desmontado ali a questão da justa causa. Agora vocês perguntam-me, porque eu vi um artigo muito interessante do José Ribeiro a dizer que, pronto, se aquilo acontecesse nos outros, provavelmente o Sporting ganhava mais 5 e, portanto, ganhava em 6 casos e se calhar em 3, como ele disse, que tinha sido o Gelson, o Rui Patrício e o William, que não tinham demonstrado em momento algum vontade de ficar e, portanto, se calhar esses ganhavam. Os outros, como tinham mostrado vontade de ficar, o Sporting ganharia. E isso é uma extrapolação que ele faz do acórdão. Eu já agora gostava de dizer que, tipicamente, eu ao longo destes 2 anos vi aqui 2 eixos de análise. Havia um eixo mais político, em que uns defendiam que não devíamos negociar e ia tudo para tribunal, e no seu oposto havia quem achasse que se deveria de negociar o quanto antes com os clubes de destino. E depois tínhamos outro eixo legal, em que tínhamos quem estava convencido das razões dos jogadores, muitos deles por causa desta teoria, são trabalhadores e, portanto, como houve não sei o quê, eles podem se ir embora tal e qual como nós podemos. E isso é demonstrado que não é verdade, não é a lei geral que se aplica. E, portanto, tínhamos uns que estavam convencidos das razões dos jogadores e tínhamos outros que tinham a certeza que nenhum jogador teria razão, precisamente por isto. E ao contrário do que se possa pensar, não é? Não é direto quem é que estava mais de um lado ou mais do outro, e não tinha tanto a ver com estarem mais alinhados com a antiga direção ou mais alinhados com esta. Acho que tinha muito a ver com... Havia ali uma mistura de racionalidade e emotividade e, portanto, eu acho que havia aqui mais razões de personalidade do que propriamente serem mais a favor ou mais outro das direções. E foi isto que eu fui assistir. E, portanto, vai muito com... Uns são mais pragmáticos, outros são mais... dos princípios, uns são mais conservadores, outros tinham um perfil mais de risco, não é? Se isto foi a boa, se a direção de Frederico Varandas seguiu pelo caminho correto ou não, nós só pondo, não é? O José Ribeiro obviamente ontem
disse que 16,5 é muito mais do que Podense, é muito mais, e isso sem dúvida, os valores são inquestionavelmente baixos para a qualidade que nós tínhamos dos jogadores. Acho que negociamos muito, muito abaixo dos valores, mas se conseguimos daí extrapolar e dizer, olha, seguiram uma boa estratégia ou má, quer dizer, tínhamos que ter aqui quase um laboratório, e num laboratório fazíamos, olha, vai tudo para o tribunal, e no outro vamos todos negociar, e depois no final íamos ver qual era o resultado. Aquele que desse o maior resultado seria o que seria a melhor estratégia. De facto aqui, isto é a vida real, isto não é possível fazer, nem é as nossas aulas de economia onde fazemos aquelas análises em que conseguimos parar as envolventes todas e vamos só trabalhar uma variável e vamos ver como é que o output funciona manipulando aquela variável. E portanto, houve aqui uma decisão, acho eu, um bocado política, que é a atual direção escolheu ir fazendo os acordos o mais rapidamente possível, com aqueles argumentos de necessitar dinheiro. É sempre o argumento. Acho que esta direção sempre que faz alguma coisa justifica com herança pesada, precisa de dinheiro, e depois nós vamos a ver, e ainda hoje circulou novamente os custos pela comunicação social, os custos com o pessoal, e nós vemos que não é verdade, não baixaram. Baixou sim a qualidade do plantel, mas os custos com o pessoal continuam lá em cima, a valores de 16, 17, por exemplo, de 2016 e 2017, onde tínhamos uma equipa muito superior à atual. Portanto, e por outro lado, Frederico Varandas, desde que está no Sporting, já investiu 60 milhões de euros em jogadores. E portanto o argumento serve para tudo, mas a verdade é que foi uma decisão política, não é o dinheiro é aquilo que eles dizem, a verdade é que foi uma decisão política, quiseram chegar o mais rapidamente a acordo com os clubes de destino. Mas Nuno, achas que era possível ter ganho estas rescisões todas que foram? Lá está, era como eu disse, só com dois mundos paralelos é que nós víamos, não é? Qual seria o melhor resultado? Fala-me lá como se eu tivesse 5 anos, explica-me lá isso. Eu posso dizer qual é que é a minha visão. A minha visão seria que nós deveríamos, mas isto é a minha visão, nós deveríamos ter levado até ao fim. Obviamente que isto teria que ter um ajuste da política. Teríamos que ter, não poderíamos ter investido 60 milhões em jogadores, e em jogadores que muitos deles não têm qualidade para ser titulares. Isto tem que ser dito, que muito provavelmente deitamos 60 milhões borda fora. Sim, mas eu acho que o objetivo não é esse. Eu estou a perguntar é das rescisões, não tem nada a ver com os jogadores que se contratou depois, isso já é um segundo lado. Nós estamos agora ainda no primeiro, não é? Sim. Eu teria, se fosse eu, não é? Não fui, mas se fosse eu teria, tendencialmente, eu levaria até ao fim. Arriscavas? Tinhas arriscado? Sim. Eu acho que não era assim. Eu acho que não era assim tão arriscado. Eu acho que não era assim tão arriscado. Claro que está, é aquilo que eu estava a dizer. Ninguém tem a certeza que a decisão seria igual. O próprio José Ribeiro disse, com base nestes argumentos, se calhar ganhávamos em 6, perdíamos em 3. Mas é óbvio que nós teríamos que questionar muita porque a justa causa, vamos lá ver, é quando uma parte diz que de facto não é possível mais continuar com a relação. E nós vimos que havia seis atletas que punham em causa voltar. Uns até voltaram, e voltaram com contratos muito superiores quer ao seu valor, quer àquilo que estava anteriormente estabelecido. Houve 3 que não. Mas esses mesmos 3... em tribunal provavelmente iriam dizer a verdade, e como o José Ribeiro disse, porque a verdade acaba-se por saber, havia uma vontade, e muitos deles cavalgaram em cima dos acontecimentos porque se queriam ir embora, por simplesmente, e viram ali uma forma fácil para, com o Sporting encostado às cordas, para saírem em vantagem. Esta é que é a verdade. Eu arriscaria, porque afinal de contas
Foram mais uns que se aproveitaram do Sporting. Cá está, não é? Sim. E não houve, e se calhar, e por aquelas próprias palavras do José Ribeiro, e que o próprio presidente atual do Sporting, que devia ter feito uma defesa intransigente no Tribunal Arbitral, não o fez. O mesmo aconteceu no Tribunal de Monsanto, onde a própria juíza diz a certa altura que o depoimento de Frederico Varandas não bate nada com nada, e portanto não defendeu o Sporting, que é o principal, diria, o número 1 dos deveres do presidente, é defender o Sporting, independentemente de ter lá os seus problemas pessoais, que eu não sei se alguma vez teve, se não, o que é que se passou com o Bruno de Carvalho ou não. Mas ele é presidente do Sporting e tem que defender o Sporting. E parece que se esquece disso. E daí ser muito estranho esta reação de Frederico Varandas em tribunal, onde parece que estava a querer que o Sporting não vencesse esta decisão. E também no Tribunal de Monsanto, onde parecia que queria culpar a antiga direção do Sporting por aquilo ter acontecido, quando todos os depoimentos vão em sentido contrário, não é? Em que houve ali de facto uma situação na Madeira que parece explotar aquilo tudo. Aliás, como o próprio Fernando Mendes já tinha dito no Tribunal de Instrução, em inquérito, não é? Já tinha dito isso. Mas continuaram ali a cavalgar aquilo, e parece que ficaram tristes com o Sporting ter ganho. Acho que o Sporting devia, de alguma forma, tentar era fazer valer os seus direitos, e dado que tem aqui uma sentença favorável, eu não sei, porque não estudei nem falei com advogados se isto se pode recorrer, mas ao nível do valor, não da decisão em si, mas o valor. Porque é o que está no contrato, rescinde, não tens justa causa, então tens que me pagar isto. Senão, amanhã, quem é que nos diz que um Joelson, por exemplo, que se fala que será um futuro grande jogador do Sporting, na senda da tradição de termos grandes extremos, quem é que diz que o Joelson amanhã não rescinde? Porque sim, porque dão-lhe um valor de mercado qualquer. Dão-lhe um valor de mercado muito abaixo do que é o potencial e daquilo que poderá estar no contrato, e andamos no faroeste. Porque os contratos deixaram de valer, aquelas cláusulas deixaram de valer. Então para que é que servem? Para que é que servem as cláusulas? Essa é a minha pergunta, e por isso é que eu disse que foi tudo muito bom. Os árbitros deitam por terra todas as teorias que tentaram passar, que os jogadores é que tinham a razão e que o clube é que tinha o poder todo, e portanto estavam quase aqui subjugados ao poder do clube. Eles disseram que é precisamente ao contrário, que é esse o espírito da lei, mas depois chegam àquela decisão, e agora levas 16,5 milhões, quando não faz sentido. E isto de facto é um alerta para os atletas pensarem muito bem antes de, como disse o Nani uma vez numa entrevista, pensarem que isto não é só o plim, 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 que há muita gente à volta que muitas vezes faz a cabeça aos jogadores e mostra-lhes um caminho de dinheiro fácil. Mas por outro lado, agora parece que está aqui esta jurisprudência criada aqui pelo Tribunal Arbitral do Desporto, que muito facilmente se consegue fazer aqui um esquema e não pagar pela saída o valor que está contratualmente escrito. Portanto, agora há aqui um valor de mercado, portanto, que ninguém sabe muito bem o que é. A verdade é que é o que está escrito. Mas volto a frisar, parece-me que o caminho que foi seguido pelo Sporting devia de ter sido o de deixar ir até ao final, mas parece-me claro que houve uma decisão política de tentar resolver o mais rapidamente possível para que isto não chegasse a tribunal e não houvesse uma sentença a favor do Sporting, porque todas as teorias que estavam para trás assim caíram.
e foi dada a razão ao Sporting, felizmente. Sim, senhora. Muito bem, já estamos aqui um bocado com o tempo. Queria agradecer aqui ao Nuno e ao Pedro por terem vindo ao podcast. Eu é que te agradeço, acho, e volto a frisar aquilo que disse ao início. Felicidades para este projeto e vou continuar a acompanhar com muito interesse, e sempre que for necessário disponibilizo-me. Não há nada que me dê mais prazer do que estar entre sportinguistas a falar do nosso Sporting, e sempre que puder fazer alguma coisa pelo Sporting, não é? Estarei disponível. Aliás, queria deixar só uma nota final, que era dizer que este tipo de trabalhos que estás aqui a fazer, mas há outros podcasts, seja do Rugido, do Verde, seja do Sporting 160, seja outros projetos, a revista 1906, isto por um lado é um sinal de vitalidade dos sócios e dos adeptos do Sporting, mas por outro lado fica bem à mostra a falta que faz haver aqui uma convergência. E uma resposta por parte do clube, ou seja, isto existe porque acho eu que os sócios e adeptos não se sentem representados, não se sentem bem informados, não se sentem que há uma pluralidade de opiniões, que os conteúdos são fracos, que o Sporting dá aos seus adeptos e sócios, não é? Há quanto tempo não se ouve falar numa app, e se calhar com um dia destes gostava de poder falar disso, porque há um trabalho que nós desenvolvemos de uma futura app, e que temos uma proposta para apresentar. Há uma falha completa e total do Sporting. O Sporting não acompanha os seus sócios e adeptos, e íamos agora aqui outra vez andar para trás, mas não vou, termino aqui. Felicidades. Felicidades, acho. Tive pena que o Simão não pudesse estar por motivos pessoais, mas também lhe mando aqui um abraço, e quem sabe para outra vez não tenho o prazer de poder estar à conversa com ele. Um abraço e obrigado.